nessas eleições de 2020, especialmente, né, o candidato, o pré-candidato, e a gente vai falar um pouco de eleitor também, que não tiver conectado, ele tá fadado a perder. Você já jogou videogame com a criança, Wilson? Não. Eu tenho certeza que muitos ouvintes aqui da rádio já jogaram videogame com a criança. É humilhante, porque ela te arrebenta. Ela te arrebenta, né? Então, mas por que ela te arrebenta? Porque ela é mais esperta, porque ela é mais rápida? Não, é porque ela sabe jogar o jogo. Ela aprendeu aquele jogo. E agora, nas eleições de 2020, principalmente agora, né, com essa questão de pandemia, de isolamento social, então não vai ter, dificilmente a gente vai ter reunião de garagem, que é aquele trabalho feito tradicionalmente de visitar as pessoas, casa a casa, de fazer porta a porta, fazer reuniões, até mesmo de correligionário de partido. Comício nem pensar. Comício nem pensar. Aglomerações, eu acredito que esse ano, até eu estou sentindo isso como palestrante, dificilmente eu vou poder juntar pessoas numa sala para fazer um curso de oratória ou para colocar pessoas no auditório para fazer palestra. Então, qual que é o lance agora? É redes sociais. Eu costumo dizer que é o seguinte, o Facebook é a reunião de garagem, né? O Zoom é a reunião de garagem, o WhatsApp é o porta a porta. Então, o candidato hoje, ou pré-candidato, se ele não aprender a entrar nesse jogo, ele está fardado a perder. Então, em 2020, vai ser uma eleição totalmente diferente, totalmente voltada para as redes sociais, completamente virtual. E o que eu vim fazer aqui é passar, de repente, algumas orientações, porque o que a gente tem visto aí são os candidatos colocando coisas na internet, achando que só aquilo vai valer, já na pré-campanha, e a gente sabe que não é assim. Para você fisgar um eleitor pela internet é muito mais difícil do que pessoalmente. Não tem tapinha nas costas na rede social, né? A gente sabe, tem pesquisa que mostra que o tapinha nas costas tem a sua eficácia e tal, mas na rede social é diferente. O cara tem que ter conteúdo. Ele tem que ter ideias, tem que discutir ideias, principalmente agora no período pré-eleitoral, que ele não pode pedir voto, de forma alguma, nas redes sociais ele pode pedir voto. Fala assim, eu conto com seu voto. Então, o que acontece? Ele tem que apresentar ideias. Ele tem que apresentar ideias, mas para apresentar ideias, ele tem que se munir de informações. Ele não vai e ficar mostrando problemas e problemas e problemas. Então, isso serve, a primeira dica aqui que eu dou, que é o seguinte, serve tanto para o pré-candidato quanto para o eleitor. Fugir de problemas. Você já viu? Assim, o problema aqui está acontecendo, o outro bairro ali tem problema. O eleitor está cansado de problema. Então ele tem que ter uma perspectiva diferente. O que eu oriento assim, para os políticos aí, que eu estou fazendo consultoria, que a gente dá aula particular, é o seguinte, tira a palavra problema do seu vocabulário e troca por desafio, por oportunidade. O bairro aqui acontece isso. Qual que é o nosso desafio aqui? Aí apresenta a solução. O eleitor, ele não quer saber daquele candidato que fica só falando de problema e não apresenta nenhuma solução. Você concorda comigo? Porque problema a gente já tem demais. Ainda mais agora com coronavírus, vem desemprego, vem um monte de coisa. Aí vem um candidato e vem falar de problema, né, de reclamar, ficar reclamando de problemas sem apresentar um desafio que a gente tem pela frente ou alguma oportunidade em cima daquele problema, não vai virar. Então, eu vou dar 3 passos aqui, um passo a passo rapidinho aqui, para que você que é pré-candidato, para você que está querendo candidatar tanto para vereador quanto para prefeito. Assessor também, para os assessores? Os assessores é importante, porque aí eles vão orientar o seu pré-candidato aí nesse sentido. Que é o seguinte, não precisa ter pressa, não precisa correr, mas vamos trabalhar com a realidade. A realidade é que as eleições vão ser no dia 4 de outubro. Por enquanto, a realidade é essa. Não mudou ainda. Né? Não mudou ainda. Então, o cara fica assim, mas é porque a gente não sabe se vai ter eleição, não vai, então vou ficar esperando. Não fique esperando a crise passar para entrar em cena. Porque outras pessoas já estão se mobilizando. Já tem candidato que já está, pré-candidato, né? Que já está discutindo ideias.
há muito mais tempo. Aí o cara vai ficar esperando resolver isso aí para entrar em cena, não vai resolver. Mas também não é a hora de sair com pressa, já reclamando de tudo e tal. Então a primeira coisa que eu oriento para a pessoa, para o assessor ou para o pré-candidato é o seguinte: aproveita esse momento que está em casa, né, na quarentena, entra na internet e busca informações sobre a realidade da sua cidade. Faz um raio-x. Vamos usar o termo aqui da saúde, né? Faz um raio-x, um diagnóstico da realidade da sua cidade. Vamos supor, área de saúde, quantos médicos a gente tem? Quantos cardiologistas? Quantos pediatras? Quantas unidades de saúde? Quantas pessoas são atendidas no pronto-socorro e quantas deveriam? Quanto tempo leva para uma pessoa ser atendida no pronto-socorro? Quais os bairros mais, situação mais crítica? Asfalto, educação, né? Quantas crianças estão fora da escola? Segurança, números, sabe? Dados concretos, informações concretas. Isso é munir de informações. Ele pode entrar no DataSUS, ele pode entrar na Secretaria de Estado, que tem essas informações lá. Né? Então, é a primeira coisa, faz um raio-x, vamos supor aí 2 semanas para ele fazer isso. Aí ele começa, depois que ele tem essas informações todas, ele começa a publicar isso na internet, na rede social dele, como assim: olha, você sabia que Araguari tem isso e aquilo? O que você acha disso? Qual que é a sua perspectiva? Qual que é a sua expectativa em relação a isso? Aí ele vai ouvir dos eleitores o que eles acham disso. Quer dizer, ele abriu um fórum de discussão, ele abriu ali uma consulta popular para ele se munir de mais informação ainda em relação à expectativa e à perspectiva do público. Então ele tem informação concreta, dados oficiais, aí depois ele tem mais 2 semanas para trabalhar aí essas informações que o eleitor vai passar para ele, né, de bairros distintos e tal. Ele organiza essas informações, aí ele tem condições de criar bandeira que ele vai defender. Porque não adianta nada ele defender bandeira que não vai atingir a determinado público, né? Determinado bairro. Aqui a gente está falando de vereador, né? Vereador tem uma visão mais setorial. O candidato a prefeito, o pré-candidato a prefeito, ele já tem que ter uma visão mais ampla. Então são 2 tipos de discursos diferentes aí. Só que é o seguinte, ele tem que se munir de informação para criar a bandeira dele, para falar: eu vou defender tal bandeira. E uma coisa que acontece muito errado é o cara criar bandeiras para defender que não tem nada a ver com o histórico de vida dele. Por exemplo, adianta um policial militar que quer ser pré-candidato, que quer ser candidato, ficar discutindo saúde, sendo que a área dele, a vida toda dele é dedicada à segurança? Adianta um médico que quer ser prefeito da cidade ficar batendo em tecla de defesa dos animais, por exemplo? Sim, né? O cara tem que falar de saúde, o que ele atuou na saúde e tal. E outra coisa, não adianta nada o pré-candidato usar a profissão dele como referência. Ah, eu fui policial tantos anos e agora eu sou pré-candidato. Não adianta. Se você é um policial, que ações que você tem para melhoria da população ou melhoria da sua classe profissional, que influência que você tem no meio político, que influência que você tem nas associações, né, nas entidades de classe, porque só ser um profissional não vai resolver. Não adianta eu, Fernando, falar assim: eu sou jornalista, sempre fui jornalista e agora eu estou me pré-candidatando. Tá, e daí? O que adianta? O que eu fiz como jornalista para melhoria da população, melhoria das condições de vida da comunidade, para ela entender que eu sou alguém que pode representá-la no futuro? Porque só ser jornalista não vai resolver. Só ser palestrante ou radialista. Ou radialista. Entende? Então, assim, primeira coisa, faz esse raio-x. Segunda, faz uma consulta popular pela rede social, fomenta a discussão, para depois você ver como que você pode encaixar a sua profissão, a sua atividade de vida nas bandeiras que você vai defender. Não adianta defender 1000 bandeiras que não vai pegar todo mundo.
Você tem que pegar o que a população espera, de expectativa. E repetindo, não ficar reclamando e batendo em problemas, mas falar em desafios, em oportunidades, qual que é o nosso desafio, como que a população pode ajudar, né? Assim, é uma forma mais inteligente de discutir essas questões. E aí, no caso, vamos supor para o candidato usar, fazer lives, o que você orienta aí? Fazer lives, colocar os problemas diretos? Né? Isso. A primeira coisa, tá certo que banner é bonitinho, colocar um bannerzinho com a foto dele, o que eu tô vendo muito é candidato colocando assim, a foto dele no banner, a foto dele escrito assim, sou pré-candidato. Tá. E daí? Né? Gracinha, né? O máximo que ele pode ganhar é um likezinho de algum coleguinha dele, Fernando, algum amigo o cara dele. Coloca a fotinha lá, sou pré-candidato. E recebe lá 10 curtidas. 100 curtidas lá, vamos supor. Você acha que isso aí redunda em votos? Não, lógico que não. Isso não vai resolver voto. Então eu quero passar uma outra reflexão aí para o nosso pré-candidato, que é o seguinte. Imagina, fecha os olhos aí, imagina que você está numa posição e ao seu redor tem tipo um campo magnético, né? Esse campo magnético, ele vai atrair ou vai afastar as pessoas dele. Isso eu falo assim, pode ser de maneira pessoalmente ou pelas redes sociais, tá? Vamos imaginar essa situação. Aí, na parte mais superficial desse campo magnético ali, tá o quê que eu faço? O quê? Sou pré-candidato. Isso não vai atrair tanta gente para perto de você. Ah, beleza, o cara é pré-candidato. Principalmente nesse momento, né? O pessoal não quer muito saber de político. Né? Por enquanto tá tendo uma politicofobia aí, né? Uma fobia com político, mas tudo bem, isso tem remédio. Aí, nesse campo magnético, se você entrar um pouquinho mais, menos superficial, que vai atrair mais as pessoas, é o como. Então, a gente falou de o que, sou pré-candidato. E o como? O como é pelo partido tal, né? Então, o X ou Y, não vou falar nome de partido aqui, mas se eu sou pré-candidato pelo partido Y, por exemplo, a pessoa que ela tem uma certa... ela tem um carisma por aquele partido, uma identificação com a ideologia daquele partido, já vai aproximar desse cara. Não, peraí, ele é do partido e tal, então beleza, vamos chegar mais perto dele um pouco. Só que aí tem uma parte mais profunda nesse campo magnético imaginário aí, que vai atrair mais as pessoas, que é o porquê. Porque, já viu que é a pergunta que todo mundo faz para todo pré-candidato? Cara, você trabalhou a vida inteira como isso, como aquilo, por que você está entrando na política? Por quê e para quê? Aí é onde que vai atrair as pessoas pro seu lado. Que é assim, qual que é o seu propósito nisso? Qual que é a sua missão? Qual que é a sua bandeira? O que você defende? Isso vai conectar muito mais com as pessoas do que o que ou como. É o porquê que você está entrando. Olha, eu estou entrando porque eu acredito que... Aí ele vai defender a bandeira dele. Mas essa bandeira ele vai descobrir fazendo aquele levantamento das informações, ouvindo a comunidade. Aí ele vai ter uma noção de por que ele vai defender a causa dele, e as pessoas que estão ali na rede social acompanhando esse candidato, esse pré-candidato, eles vão entender que a ideia dele conecta com a sua. Aí fala, não, esse cara me conquistou. Aí, na sua entendimento, tem que criar uma sintonia. Ele tem que criar uma sintonia com o eleitor. Uma sintonia com o eleitor através de vídeos e através de ideias, lives, mas defendendo por que ele está entrando, o que ele quer mudar no mundo, o que ele quer mudar no município, e não o que eu estou aqui para fazer o que ou como. Aí que está a grande questão. Nesse período de pré-campanha, se ele usa muita munição de porquê, defendendo ideias e discutindo, quando vier a época eleitoral, ele tem crédito para falar de como e o quê. Aí ele pode dizer, eu sou candidato, mas a pessoa que está acompanhando ele há um tempo ainda pela rede social, ela já vai saber qual que é a bandeira que ele defende, o que ele acredita, o que ele deixa de acreditar, qual que é o propósito dele, a missão. Então ele ganhar tempo, ganhar seguidores,
nesse período de pré-campanha, para na campanha ele ter ficha para poder falar que ele é candidato pelo partido tal, que as pessoas já vão conhecer essa realidade dele. E, importante, vídeo conecta muito mais do que qualquer tipo de mídia. Colocar um banner, colocar escrito, textão. Ninguém lê textão em rede social, mas um vídeo, se ele começar interessante, tiver um roteiro interessante que chama a atenção do eleitor, a chance dele engajar é muito maior. E live, Wilson, é comprovado 10 vezes mais engajamento do que qualquer vídeo que você coloca lá. Você pode ver, qualquer pessoa que faz uma live, a hora que você vê, na hora pode ter poucas pessoas. Ó. A gente tem ali 15, 20 pessoas acompanhando, mas de um dia para o outro você vê 500, 600 visualizações. O nosso programa dá 1000 visualizações. De um dia para o outro, porque nem todo mundo pode acompanhar naquela hora, mas Facebook Live está lá disponível, ou no YouTube, a pessoa vai ver depois. E outra coisa, quando vai colocar coisas nas redes sociais e fala que é discutir problemas e tal, a pessoa não vai na rede social para buscar informação, ela vai para se divertir. Rede social eu costumo dizer que rede social é entretenimento, não é informação. O cara, quando quer informação, ele vai no YouTube pegar uma aula para pegar um conteúdo mais extenso, ou ele vai no Google buscar lá para saber sobre o candidato. E Facebook, Instagram, você acha que é mais entretenimento. Uma diversão? Na verdade é o seguinte, assim, ó, uma técnica de geração de conteúdo. Você faz uma palestra, vamos supor, agora não está podendo, mas assim, você faz uma live no seu YouTube. Aí você tem uma live de 1 hora no seu YouTube. Você pega um conteúdo de 4 minutos, que é a melhor parte da sua live, coloca no Facebook e joga o link do YouTube para a pessoa chegar lá. E pega um trecho de 1 minuto, que é aquele top, né, que você acha que é o que vai chamar a atenção mais do seu espectador lá, e coloca no Instagram. E dá lá o link do YouTube. Então, assim, você usa um conteúdo grande para gerar vários conteúdos pequenos para o Facebook e vários conteúdos pequenos direcionando para aquele conteúdo maior, né? E eu não sei qual que é o nosso tempo aqui. Não, pode falar, pode ficar. Eu tenho até, por exemplo, assim, eu vou até pedir pro pessoal pegar papel e caneta, porque eu vou ensinar aqui algumas roteiros de vídeos que você pode fazer, porque um grande problema, Wilson, do eleitor. O grande problema do pré-candidato ou candidato talvez não é nem medo de falar em público, medo de encarar uma câmera. É não ter ideias. Gente, o que eu vou pôr no papel? O que eu vou falar? Eu vou falar sobre o quê? Aí é onde que o cara cai no erro de ficar reclamando de problema, né? Só falando, olha aqui o buraco na rua, olha aqui não sei o quê. Às vezes fala besteira e cai no gás, né? Ele é queimado antes da eleição, né? Que se fala besteira, de repente ele nem chega lá, né? Nem chega lá. Então é hora dele começar a ter ideias interessantes, assim, né? De dar um pouquinho de entretenimento para o seu espectador lá, né? Do seu live espectador, que pode ser o seu futuro eleitor. Vamos pegar a canetinha e vamos anotar o roteirinho do... Olha o roteirinho aí, ó. Tem vários tipos de roteiros, né? Na medida do possível eu vou passar alguns aqui. Olha lá, primeira coisa, você vai fazer seu vídeo, você pega numa folha de papel, escreve de um lado algumas coisas que te incomodam, né? Alguma coisa que te incomoda. Não, está me incomodando a situação referente à educação, está me incomodando aquilo ali, está me incomodando outra coisa. Enfim, separa ali, vamos supor, 5 coisas que te incomodam. E do outro lado da folha, qual que seria a possível solução para isso que te incomoda? O que você pode fazer para mudar essa coisa que está incomodando? Porque uma coisa que me incomoda pode estar incomodando o meu eleitor. Aí ele preparou isso, ele já tem conteúdo para 5 vídeos aí, ó. 5 coisas que me incomodam e do outro 5 possíveis soluções ações que eu posso empreender para resolver esse problema. Aí ele vai colocar no vídeo assim: olá, meu nome é fulano. Sabe uma coisa que me incomoda e pode estar te incomodando também? Aí o espectador vai falar assim, eu quero saber, né? Porque o vídeo já começou me chamando a atenção. Aí ele vai e coloca, o fato concreto que está me incomodando é isso. Vamos supor, olha, uma coisa que me incomoda é saber que Araguari é uma cidade que exporta nossos filhos para outros municípios.
Isso me incomoda. Qual pai de família não fica incomodado do filho ter que sair daqui para estudar fora, para ter que trabalhar fora? E então quer dizer que a cidade tem oportunidades, tem desafios nesse sentido. Aí no roteiro seguinte, então ele coloca esse incômodo, né, entre outros. Aí ele coloca, mas eu penso que, aí ele coloca uma possibilidade. Se a gente criar políticas públicas aqui de incentivo para a criação de novas empresas, de incentivo para gerar oportunidades para estudo e tal, a gente pode reverter essa situação, mas para isso tem solução. Aí ele aponta o que ele poderia fazer, ou o que o município poderia fazer, como ele não pode falar agora que ele é candidato e tal, não pode pedir voto, ele fala assim, mas para isso tem solução. Olha, se fizer isso, a gente consegue resolver. Aí o que ele fez? Ele falou uma coisa que incomoda, o que ele pensa sobre isso e uma possível solução. Aí o eleitor que está conectado, ele vai falar assim, esse cara tem algumas ideias interessantes, assim, ele está dando uma solução para algum tipo de problema. É um roteirinho, é uma forma, é um roteiro para o cara fazer um vídeo que vai estar dando uma solução. E gatilho mental. Sabe uma coisa que está me incomodando, que pode estar incomodando você também? Isso é a primeira coisa que o cara vai falar assim, eu quero saber, eu vou assistir esse vídeo. Ele não vai pular o seu vídeo. Porque o grande desafio é você dar continuidade, né? A pessoa pular seu vídeo é o que não pode. Exato. Alguma pergunta aí, Wilson? Eu posso passar outro roteiro importante? Não, pode passar. Passa mais um roteiro aí para nós. Aí. Pode passar. Pode passar mais um roteirinho aí para... Né? Aí o cara... Pediu o Paulo aí mais 5 minutos do seu horário, né? Pode passar. Então, a outra questão, né? Assim, entre tantas coisas, ele está dando uma sugestão. A mão de obra aqui é muito desvalorizada. Por isso tem que sair para fora. Por isso tem que sair para fora. O que nós vamos fazer para valorizar a mão de obra, né? Isso, aí já é uma outra proposta. Então, assim, é um tempo de estudo mesmo, do cara pegar, levantar situações. E quantos jovens da nossa cidade saem daqui todos os meses ou todos os anos para morar fora ou estudar fora? Quantas vagas a gente tem numa universidade aqui? Quantas vagas de emprego tem aqui? É em cima de informações concretas que ele vai criar. Não é ficar metendo pau, desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Fica metendo pau no governo atual e o povo já está cansado de saber disso, porque a situação está ruim. Então o cara ainda vem falar de problema para mim. É a mesma coisa de colocar santinho em caixa de correio. O que chega na caixa de correio? Conta para pagar, é CEMIG, é água. Aí o cara olha o santinho, tá do lado da conta de CEMIG e vai vincular o cara com rasga na hora, né? Rasga na hora, fala, pelo amor de Deus, né? Então, assim, você não pode vincular a sua imagem com problema. Você tem que vincular a sua imagem com desafio e oportunidade. Fernando, agora, no caso aí do eleitor, vamos supor. O eleitor. Você está falando para os candidatos, ou assessores, ou pré-candidatos, vamos supor. E dentro desse contexto, como é que fica o eleitor que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né? Como é que ele deve encarar tudo isso aí, essas colocações dos pré-candidatos? Como é que você se vê como um eleitor, vamos supor, você não é candidato. Você como eleitor, como é que você se veria em relação a essa situação? A orientação que eu dou para o eleitor é o seguinte: cola no candidato que tem opinião sobre as coisas que estão acontecendo no momento, aquele cara que não fica omisso, né? O cara não dá opinião de nada e não oferece nenhuma solução, foge desse cara. O que está oferecendo solução é uma pessoa importante, é uma pessoa interessante, olha. E você vê se naqueles conteúdos também, né, que estão sendo passados, você tem consistência, você está transmitindo uma coisa que pode ser verdade, real, né? Verificar, o cara falou essa informação, vamos ver se é isso mesmo. Apesar de que, assim, né, muita gente não tem tempo ou não tem muito interesse em verificar essas coisas, mas quem tem tempo e interesse, verifica, vamos ver se a situação é essa mesmo. Se o cara está passando uma informação real e se o que ele está prometendo, vamos dizer assim, é fácil de cumprir. Execuível. Essa é a palavra. Não, é bom estar com pessoa inteligente, que eles usam a palavra, eles acham as palavras certas na hora, né? Execuível. Porque tem candidato que promete um monte de coisa que não pode cumprir. O candidato a vereador vai prometer que vai transformar uma companhia de polícia em batalhão. Cara, isso é coisa do Estado. Não é o vereador que vai fazer isso.
Mas o que o vereador pode prometer? Olha, eu prometo que vou empreender esforços para que isso aconteça. Vou atrás do deputado, para o deputado passar para o governo do estado. O candidato a prefeito ele pode prometer isso. Ele não pode prometer, ele pode prometer o que ele vai fazer de esforço para conseguir as coisas. Ele não pode prometer que eu vou construir um hospital. Não, eu prometo que eu vou fazer o máximo esforço para a gente ter um hospital digno em Araguari, ou na cidade que seja. Se ele não conseguir construir um hospital, pelo menos ele não vai estar cumprindo, ele não vai estar quebrando a promessa dele, porque ele vai estar pelo menos tentando buscar recursos para isso. Outra coisa que o eleitor observa e que você deve observar é plano. É bem em cima disso. Você quer fazer o quê? Mas como que você quer fazer isso e por que você quer fazer? Né? Eu vou fazer isso. Tá, mas espera aí, como que você vai fazer isso? E outra, por quê? Tem realmente necessidade disso na nossa cidade? Se não tiver necessidade, sai fora desse cara. Ele tá vislumbrando coisas que não atendem a expectativa, a perspectiva do público. É como eu disse lá, faz o raio-x primeiro, o diagnóstico, para ver qual a expectativa, que é o segundo passo, do público, para depois você criar as bandeiras que você vai defender. Ok. Se você quiser dar mais um roteirinho aí, né, a gente já tá caminhando, mas pode fica à vontade aí. Bom, vai dar tempo de eu passar meu contato aqui, né, Wilson? Isso. Tá, então vamos lá mais um roteirinho, por exemplo, assim, o eleitor, ele gosta muito de histórias que conectam com aquela pessoa, né? História. A gente desde cedo, né? Desde criança é condicionado a ouvir histórias. Desde a época dos nossos primórdios, né? Lá nas cavernas, eles já escreviam histórias na pedra para deixar para a gente entender o que era aquilo. Então, assim, contar histórias é fundamental. É você vincular algum fato que é importante para a comunidade, que pode resolver algum problema dela com alguma história pessoal sua que você quer contar. Já passou por aqui. Você já passou por aquilo. Aí você vai começar seu vídeo assim: olá, tudo bem? Aqui é o fulano. Deixa eu te contar uma coisa. Você já reparou que quando a gente fala deixa eu te contar uma coisa, a pessoa para prestar atenção em você? Então, se você começa seu vídeo falando, deixa eu te contar uma coisa, a pessoa vai parar para ouvir o que você tem para contar, porque é uma história que você tem para contar. Aí você vai contar a história, como eu disse, vinculada a algum acontecimento do passado que transformou a sua vida para que você tenha uma percepção diferente hoje, porque a história tem que ter isso, né? Não é só contar a história. Aí vem o segundo passo da sua história, que é assim: por que eu tô te contando essa história? Moral da história. A moral da história. Aí a pessoa, é um outro gatilho que a pessoa vai continuar assistindo o seu vídeo, ela vai falar assim: bom, então peraí, deixa eu ver o que eu vou aprender com esse cara agora. E depois de todo o roteiro que você fizer, seja o primeiro que eu falei aqui, né? As coisas que me incomodam e histórias que você tem para contar, que aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar uma folha de papel, vai listar lá pelo menos umas 5 histórias que eu posso contar e que eu aprendi alguma coisa com isso e que isso pode ser útil para o meu futuro eleitor, tá? É você chamar para ação. No final do seu vídeo, você fala assim, se isso fez sentido para você, se isso te ajudou de alguma forma e você acha que isso pode ajudar outras pessoas, curta, comenta, compartilha, escreva aí, inscreva-se no canal, passe para mais pessoas, que isso pode ajudar mais pessoas, porque o que vai fazer a diferença mesmo na hora do conteúdo é o engajamento. É a pessoa curtir, é a pessoa compartilhar, é a pessoa comentar, porque aí a rede social vai entender que vocês são amigos e o seu conteúdo vai começar a aparecer mais para ela. O Facebook, os algoritmos lá, não é uma pessoa que resolve isso. É a tecnologia. Os algoritmos vão entender que aquilo ali, aquelas duas pessoas são conectadas. Então, o seu conteúdo vai começar a aparecer para mais pessoas, desde que você consiga o engajamento delas. Curta, comenta, compartilha, faz alguma coisa aí para você continuar recebendo o meu conteúdo.